Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Ali e tô começando mais um vídeo aqui no canal Crimes Verdadeiros. O caso de hoje é um caso envolto de muita história, de muito detalhe, de várias reviravoltas. E já adianto que também é um caso que infelizmente ficou sem solução. Provavelmente a gente nunca saiba o desfecho real dessa história, mas ainda assim é uma história muito interessante, é um caso muito interessante e é um caso recente na mídia, então por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? A gente vai começar desde lá do comecinho da história, quando nasceu em 1926 John Chacalos. O John nasceu em Keene, em New Hampshire, e ele era o único homem de 5 irmãs. No ensino médio, o John conheceu a Rita Baranovsky, com quem ele se casou. O John se alistou no exército dos Estados Unidos, ele atuou como soldado raso, onde serviu com distinção como paraquedista nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também participou de inúmeras missões de alto risco e em 1951 ele se formou em engenharia. O John e a Rita tiveram 4 filhas mulheres, sendo elas a Elaine, a Linda, a Charlene e a Valerie. E foi exatamente nessa ordem que as meninas nasceram. O John nasceu numa família humilde e simples nos Estados Unidos, mas com o passar dos anos ele foi conquistando uma fortuna multimilionária, isso devido ao seu trabalho. Ele começou a construir lar de idosos, né, casas de repouso. Acontece que o ramo dele deu muito certo e ele começou a enriquecer, então John era uma pessoa muito próspera, tanto é que ele tinha várias casas, vários imóveis. A fortuna dele, gente, era avaliada em mais ou menos ali 42 milhões de dólares. Segundo o relato das pessoas que conheciam o John e a Rita, eles eram figuras muito importantes na sociedade ali em Connecticut, onde eles moravam, tanto pelas casas de repouso que eles, né, abriam, construíam para as pessoas, quanto para a sociedade mesmo. Eles ajudavam as pessoas que precisavam, então eles eram pessoas que tinham muito dinheiro, mas também ajudavam o próximo. Porém, dentro da família, há algumas controvérsias em relação ao comportamento do John, principalmente. Ele era uma pessoa muito família, sim, ele tratava bem as filhas e tudo mais, porém, o John também era uma pessoa muito controladora. Ele gostava de controlar exatamente tudo que acontecia com as filhas, mas ele era, assim, um homem muito duro, muito difícil de lidar. Depois que as filhas do John cresceram ali, né, já tinham uma idade ali, já no início da vida adulta, todas elas recebiam uma mesada do pai de aproximadamente 25 mil dólares por mês. As 4 viviam bem, porém, uma das 4 tinha o comportamento um pouco diferente. A Linda, que era a segunda mais velha, ela tinha uma relação muito conflituosa com o pai. Isso porque as pessoas contam que ela era muito parecida com o John. Então, como os dois eram muito parecidos, eles viviam entrando em conflito, em desacordo por diversas coisas. A Linda, assim que iniciou ali a sua fase adulta, ela resolveu que queria ir embora de casa, ela queria ir morar na Califórnia, mas o John não gostava dessa ideia, tanto que ele disse que se ela fosse para a Califórnia, ele ia acabar com a amizade dela, ele não ia mais sustentar ela. E mesmo assim, a Linda não se intimidou, ela foi da mesma forma para a Califórnia. Não fica claro se ele realmente parou de mandar dinheiro para ela, mas o fato é que lá na Califórnia, a Linda conheceu um homem chamado Clark, com quem ela começou um relacionamento e depois, mais um pouco à frente, ela se casou com ele. Desse casamento com o Clark, ela acabou engravidando e esse neto, né, que foi um menino, é o Nathan. Ele foi o primeiro neto da família Chacalos e da família Carmon, né? A Linda passou a se chamar então Linda Carmon. Ela pegou o sobrenome do marido, do Clark Carmon. Não fica exatamente claro nas matérias a ordem desses eventos, mas ela engravidou e depois ela voltou para Connecticut com a promessa de que o pai iria dar para ela uma franquia de uma loja de donuts para ela e o marido cuidar. Mas quando ela voltou para Connecticut, isso não aconteceu e ela teve que voltar a trabalhar com o seu pai, o que fazia com que muitas brigas acontecessem, porque eles eram, né, entravam muito em atrito os dois ali, o John e a Linda, então era um clima um pouco pesado. Não fica
claro a ordem, se ela engravidou primeiro, depois voltou para Connecticut, ou se foi o inverso disso, mas o fato é que ela voltou para Connecticut, para perto da família. Em janeiro de 1994, o Nathan nasceu, e como eu disse, ele foi o primeiro neto. Então, o John tinha tido 4 filhas mulheres, então, assim, era o primeiro neto, era o neto homem, ele, assim, se via realizado com o Nathan, ele amava muito o seu neto. Obviamente que a situação financeira da família era muito boa, então o Nathan tinha tudo que ele queria, né? Era uma criança realmente muito amada, muito mimada. Mas o Nathan, conforme ele foi crescendo, ele foi demonstrando um comportamento que deixava a Linda e o Clark, né, os seus pais, um pouco preocupados. Então, por volta ali dos 4 ou 5 anos de idade, o Nathan ele foi diagnosticado com espectro de autismo. As professoras também já tinham percebido que havia alguma coisa diferente no comportamento do Nathan. E a gente precisa lembrar que isso foi lá em 1995, 96, onde as informações não eram tão, né, de fácil acesso quanto hoje em relação ao autismo. Hoje em dia a gente tem muito mais informações e, né, a medicina evoluiu muito de lá para cá, mas a essa altura não era tão falado assim sobre o autismo. A Linda não sabia exatamente o que fazer, do que se tratava, mas os familiares dizem que ela sempre foi uma mãe muito amorosa, muito empenhada na criação do Nathan. Então, quando eles receberam esse diagnóstico, ela fez sempre de tudo para que o Nathan tivesse o melhor tratamento, para que ele tivesse as melhores terapias da época. Então, o Nathan vivia sempre nos hospitais, em consultórios, fazendo consultas, tratamento. Ela estava sempre tentando informações novas sobre o autismo. Ela vivia lendo artigos, matérias que ela encontrava. Então, ela realmente se empenhava muito em fazer com que o filho dela vivesse uma vida normal, né, digamos assim, lá em 1994, 95, quando o Nathan foi diagnosticado. O John, o avô do Nathan, não entendia muito bem essa questão do diagnóstico do autismo. Ele achava que o neto dele era só uma criança tímida, que não gostava muito de socializar, e ele achava que era fase, que isso ia passar. Ele não gostava desse fato da Linda ficar levando sempre o Nathan para o médico, para consultas e tudo mais. Esse era mais um motivo de brigas entre pai e filha, porque ela achava que o John se intrometia demais na criação do Nathan e ela não gostava disso, né? Ela gostava de ser mais livre, de fazer as coisas por conta própria. E o Nathan, por sua vez, ele era uma criança com autismo, mas ele falava, mas ele falava muito pouco. Então, assim, ele tinha dificuldade de socializar, dificuldade de se abrir, de realmente expor os seus sentimentos, enfim. Então, ele cresceu uma criança muito introspectiva, uma criança muito sozinha, e uma das coisas que a família percebia que o Nathan gostava muito era cavalos. Então, a Linda resolveu presentear o Nathan com um cavalo, que ele apelidou de Cruise, e esse cavalo era a vida do Nathan. Ele passava horas e horas com esse cavalo, tanto andando a cavalo, quanto conversando com o cavalo. Ele dizia que era o seu melhor amigo. Todas as horas que ele passava com o seu cavalo, a Linda contava que ele realmente ficava muito bem, era o que ele mais gostava de fazer naquela época. No início ali da sua adolescência, na pré-adolescência, os pais do Nathan acabaram se separando. Então a Linda e o Clark se divorciaram. Não fica claro nas matérias o porquê, né, eles se divorciaram, mas enfim, o casamento não deu certo, eles acabaram se separando. E algum tempo depois, o cavalo do Nathan também acabou falecendo. Então, assim, foram 2 gatilhos muito fortes para ele, né, a separação dos pais e aí agora a falta do cavalo. Ele começou a agir de uma forma que estava realmente sendo muito preocupante para a família. Nathan começou a se isolar muito. Então, o Clark, o pai dele, conta que nessa época ele começou a ficar muito tempo dentro de um trailer que a Linda tinha. Arranjava muitas coisas para fazer dentro desse trailer. Uma das coisas que ele gostava de fazer era de desmontar micro-ondas, por exemplo, aparelhos eletrodomésticos, para tentar montar tudo de novo. Era uma forma dele passar o tempo dele, as engenhocas, como o Clark dizia que ele fazia, mas ele ficava mesmo muito isolado, e chegou ao ponto dele só sair do trailer para buscar comida, alguma refeição, alguma coisa,
porque nem para ir ao banheiro ele saía, ele fazia lá dentro mesmo, em garrafas plásticas, enfim. Então ele estava cada vez se isolando mais. Ele também começou a ter algumas crises. Tinha algumas situações que ele ficava muito violento, muito bravo, e acabou chegando à família a informação de que tinha uma criança, um adolescente, enfim, que estava incomodando o Nathan. Não fica claro se isso era na escola, onde isso aconteceu. E eles souberam que o Nathan acabou ameaçando essa outra criança com uma faca. Então a família ficou muito preocupada com essas crises que ele estava tendo. Eles também estavam com medo que o Nathan pudesse ferir alguém ou até mesmo se ferir, né? Então eles começaram a procurar por outras alternativas de fazer com que o Nathan melhorasse o seu comportamento e tudo mais. Foi aí que a Linda começou a pesquisar sobre esses acampamentos que tem para tentar ajudar jovens com transtornos obsessivos e comportamento violento. Ela achou que seria uma boa, no caso do Nathan naquele momento. Então, eles entraram em contato com esse acampamento que ficava em Utah e eles foram buscar o Nathan. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesses acampamentos, mas tem até alguns casos famosos. Se vocês quiserem, eu trago aqui para o canal. Mas a abordagem desses acampamentos não é uma abordagem bacana, nem tranquila. Nem a abordagem ali para ir buscar, né, o jovem, e muito menos lá no acampamento. Não fica, assim, claro o que o Nathan passou durante esse tempo que ele ficou no acampamento, mas provavelmente não foram coisas muito legais, né? Então foram buscar o Nathan numa madrugada. Ele ficou muito desesperado. O Clark conta isso, que ele implorava para que os pais não permitissem que ele fosse levado, mas ele foi levado e ele passou alguns dias, enfim, algumas semanas nesse acampamento. Quando ele retornou para casa, ele voltou de uma forma nada melhor e ele chegou a escrever uma carta para um padre de uma igreja que eles iam às vezes, e eu vou ler um pedaço dessa carta para vocês, tá? A distância entre mim e a minha mãe aumentou. Ela hoje se iguala ao espaço entre o céu e o inferno. Há muitos pais que sonham que um dia os seus filhos cresçam e virem médicos ou advogados. O sonho da minha mãe é um filho autista não verbal, babando no meio da sala, cuja as fraldas ela teria que trocar até envelhecer. A busca desse sonho pela minha mãe e o assédio dela caracterizam a minha infância. Então, ao contrário do que a Linda e o Clark achavam, eles achavam que o Nathan ia melhorar indo para esse acampamento, mas aconteceu totalmente ao contrário. Ele acabou voltando com mais crises ainda, acabou piorando muito a situação do Nathan, e foi aí que ela decidiu internar ele para que ele pudesse ter um tratamento diferente, para que ele pudesse melhorar a sua situação. Então, o Nathan foi internado numa ala psiquiátrica. O John, ele já não aceitava, né, o diagnóstico de autismo do neto. Então, quando o neto foi internado numa ala psiquiátrica, ele ficou extremamente bravo com isso. O John, ele era de uma outra época, né? Ele não entendia certas coisas e ainda tinha um agravante de que o John, ele tinha um certo trauma com hospitais psiquiátricos. O John, ele tinha mais 4 irmãs, né? A irmã gêmea dele, ela tinha alguns problemas de saúde mental. Teve certa altura da vida dela que ela foi internada num hospital psiquiátrico quando ela ainda era bem jovem. Naquela época existiam tratamentos que eram bem complicados, como por exemplo o tratamento de choque, e ele soube que a irmã dele passou por esse tipo de coisa, né, na época. Então ele não gostava nada disso, ele não aceitava o fato do neto dele estar internado no hospital psiquiátrico, ele não aceitava as condições de saúde mental do Nathan. Então, ele acabou aceitando que ele precisava ficar lá, mas assim, ele de certa forma atrapalhava um pouco o tratamento, porque ele ia lá todos os dias, ele levava várias coisas pro Nathan que não era para ele ser levado, e automaticamente ele acabava brigando com a Linda por conta disso, porque ela achava que o pai dela estava atrapalhando, né, o processo de tratamento ali do Nathan, mas mesmo assim ele ia todas as vezes, todos os dias lá, e ele começou a ameaçar a Linda, que se ela não parasse, se ela não tirasse, aliás, o Nathan do hospital psiquiátrico, ele ia cortar a mesada dela mais uma vez. E aí, o Nathan ficou por um tempo lá, mas acabou saindo do hospital. Quando ele saiu do hospital psiquiátrico, ele não quis morar com a sua mãe. Então, ele passou um período morando com outras pessoas, até mesmo com um primo da Linda. E é um pouco incerto essas informações, da onde ele ficou exatamente, né? A essa altura, mas ele se recusava a continuar o tratamento com terapias,
tomar medicações, então assim, realmente o Nathan estava indo de mal a pior nessa questão. O tempo foi passando e o Nathan acabou se tornando de maior, e não fica claro em qual momento isso aconteceu, mas o Nathan, ele foi morar sozinho. Então, ele ganhava uma mesada do avô também. As matérias dizem que ele ganhava cerca de 100 mil dólares por ano do avô. Então, ele tinha dinheiro suficiente para pagar um aluguel, ele também tinha carro, né? Ele tinha tudo ali mantido pelo avô. Mas há relatos de familiares que chegou a uma certa altura que o John começou a pressionar o Nathan, né? Tipo assim, você não é mais agora uma criança, você não é mais um adolescente, você já é um homem, então você precisa fazer alguma coisa da sua vida, você precisa trabalhar, você precisa estudar, fazer uma faculdade, você tem que fazer alguma coisa ou eu vou parar de te ajudar e você vai ter que se virar sozinho. Nessa mesma época, né, depois que o Nathan começou a morar sozinho, depois que ele saiu do hospital psiquiátrico, ele se afastou da Linda, principalmente da sua mãe, então eles não tinham mais tanto contato assim. A Linda, como eu falei no início do vídeo, ela era uma mãe muito presente, uma mãe que tentava fazer de tudo para ajudar o seu filho. Tanto é que ela começou a propor para que eles fizessem algumas atividades juntos que ele gostasse, para tentar se aproximar do filho mais uma vez. E o Nathan gostava muito de pescar. A Linda não gostava de pescar, mas mesmo assim ela ia porque ela sabia que era uma coisa que o filho gostava. Então, por isso que eles faziam isso juntos algumas vezes. 21 de novembro de 2013, a Rita, a mãe da Linda, né, a esposa do John, acabou falecendo decorrente a um câncer. O John, ele estava morando numa das casas mais singelas da família, digamos assim. Eles tinham uma mansão, eles tinham vários imóveis, mas a essa altura ele estava morando em Connecticut numa casa mais simples, menor ali, né, porque era só ele e a esposa havia falecido. Então, a essa altura, as filhas estavam tentando ver como é que ia ser a vida do John dali pra frente, porque embora ele estivesse com 87 anos nessa época, ele ainda era um homem muito ativo, principalmente no trabalho. Então, ele só estava passando por aquele momento de luto, né? A sua companheira de 50 e tantos anos havia partido, então eles estavam tentando ver como é que ia, né, ser a vida dali para frente. Não fica claro nas matérias se o John tinha alguém que ficasse com ele ali na casa dele, algum funcionário, alguma pessoa ajudando ele, e se tinha quais os horários que essa pessoa, esse funcionário ficava, né? Mas o fato é que no dia 19 de dezembro de 2013 também, mais ou menos um mês depois que a Rita havia falecido, o Nathan foi jantar com o seu avô. Então ele foi para casa do John, jantou com o avô e depois ele foi embora. Ele foi embora porque ele disse que naquela madrugada ele ia para uma pescaria com a sua mãe. Ele foi para casa para se organizar e arrumar suas coisas para a pescaria. Acontece que no dia seguinte, Elaine, ela foi ver o seu pai, foi ver se estava tudo bem com ele, ela foi ver, né, se ele estava precisando de alguma coisa. Então, por volta ali de 8 horas da manhã, ela chegou lá para ver como é que estava o seu pai. E ela encontrou uma cena que ela jamais imaginaria que ela iria ver algum dia na sua vida. O John estava, infelizmente, sem vida no quarto dele, na cama dele. Era quase impossível de reconhecer o rosto dele porque ele foi atingido com tiros e uma arma de grosso calibre. Então, assim, o estrago realmente foi algo muito feio. Obviamente, ela chamou a polícia, tudo, né, que precisava ser feito ali. A polícia começou uma investigação, então, para tentar entender o que tinha acontecido com o John. Ele era um senhor de 87 anos. A polícia começou a interrogar todo mundo que vivia próximo ao John, as filhas, né, todos os parentes e tudo mais. A Linda, ela conseguiu provar ali para a polícia de que ela estava na casa dela, em outros lugares que ela disse que esteve. Não tinha como ter sido ela a matar o seu pai, as outras filhas também não. E a Linda, ela tinha muita certeza de que a morte do seu pai tinha algo a ver com o crime organizado. Elas sabiam que o pai delas era um multimilionário, né, que tinha começado do zero, então, obviamente, ele tinha algumas inimizades, mas a polícia não acreditava muito nessa teoria. Isso porque eles estavam lidando com uma situação ali não muito comum em relação a crimes organizados, né? Então, assim, não tinha nenhum arrombamento na casa,
a porta não foi arrombada, nem nada. Então, alguém que entrou na casa para fazer aquilo teve um acesso facilitado, de certa forma, né? Ou a porta estava destrancada, alguma coisa do tipo, mas não tinha sinal de arrombamento. Aparentemente, nada tinha sido levado, então também não tinha sido um roubo, porque não tinha nada faltando na casa. Se era mesmo o crime organizado, a polícia estava se perguntando, tá, mas será que eles só queriam invadir para pegar alguma coisa, ou se era mesmo para fazer mal ao John, porque realmente não tinham levado nada, né? Então tá, vamos levar em consideração que eles tivessem entrado realmente para fazer mal ao John e só fazer aquilo. Mas a polícia disse que normalmente esse pessoal de crime organizado, eles não iam entrar na casa da pessoa e simplesmente atirar com uma arma de grosso calibre em um idoso de 87 anos. Eles provavelmente encomendariam a morte de uma pessoa em algum outro lugar, iam sumir com o corpo, coisas desse tipo. Então, assim, não fazia sentido para a polícia aquela história de crime organizado. Além do mais, foi usado, como eu falei, um rifle, né, uma arma de grosso calibre, era provavelmente uma arma que fazia muito barulho. E o crime organizado também, quando encomenda a morte de alguém para pessoas que, né, matam as pessoas por dinheiro, eles usam armas silenciosas, eles não querem chamar a atenção, né? Tanto é que uma vizinha disse que aproximadamente 2 e tal da noite, né, da madrugada, ela escutou barulho de tiro. Então, assim, nada disso fazia sentido para a polícia. A polícia acabou sabendo que a última pessoa a ver o John com vida tinha sido o Nathan. Ele tinha ido jantar com seu avô, como eu falei para vocês. Então, eles resolveram chamar o Nathan para depor também. Só que o Nathan, gente, como eu disse, era um autista, né? Então, assim, o que foi dito depois? Uma advogada especialista em autismo, ela disse que o Nathan não deveria ter sido interrogado sozinho naquele momento, por mais que ele fosse de maior já nessa situação, ele não podia estar sozinho, porque ela disse que pessoas com autismo, eles muitas vezes têm um comportamento que pode ser mal interpretado por outras pessoas. Então, por exemplo, o Nathan, a forma com que ele contou, né, as coisas, a forma com que ele deu seu depoimento para a polícia pareceu algo muito frio e até mesmo calculista. Essa advogada disse que era muito fácil para a polícia interpretar o Nathan de uma forma errada. E, na verdade, foi o que aconteceu, tá? Só que não só a interpretação do comportamento do Nathan foi complicada, mas o depoimento em si do Nathan também tinha muitos buracos, muitas lacunas a serem preenchidas que não faziam sentido para a polícia. A polícia perguntou pro Nathan se ele tinha alguma arma, e ele disse que não, que ele só tinha uma arma de pressão, mas que ele não tinha nenhuma arma de fogo. Mas, rapidamente, a polícia descobriu que o Nathan tinha comprado uma arma mais ou menos 1 mês antes do vô dele falecer. Ele tinha comprado fora do estado ali, né? E também tinha comprado com uma outra carteira de motorista, que também não era do estado que ele morava. A polícia, obviamente, não achou essa arma, ela sumiu, só que era uma arma também de grosso calibre, e a munição que foi encontrada no quarto do John era a mesma arma que Nathan comprou. Os advogados de defesa do Nathan falam que, na verdade, existem mais de 600 armas com aquela mesma munição, que não tem como eles provarem que era do Nathan, e, de fato, isso não aconteceu, isso não foi provado, até porque a arma nunca apareceu, mas era mais uma evidência que levava a acreditar que o Nathan era, sim, uma pessoa, pelo menos, de interesse da polícia naquele momento. Também tinha uma inconsistência no álibi do Nathan, porque ele disse que jantou com o John, com o seu avô, depois ele foi para casa para se organizar ali para a pescaria que ele ia ter com a mãe dele naquela madrugada. Nathan conta que ele estava em casa, ali até 3 horas da manhã, mais ou menos, e de fato ele estava, porque onde ele morava tinha câmera de segurança que dava para ver realmente que ele estava em casa naquele momento, mas ele disse que tinha combinado com a mãe dele, com a Linda, de se encontrar no estacionamento de algum lugar às 3 horas da manhã. A Linda disse que realmente foi até aquele local que eles combinaram, só que o Nathan se atrasou muito. Ela disse que ele simplesmente não chegava, e o Nathan contou que ele simplesmente se perdeu. Então ele disse que saiu de casa muito mais tempo depois do que deveria ter saído para chegar lá no estacionamento às 3 da manhã. E aí ele disse que ele estava acostumado a fazer um caminho, mas resolveu naquele dia fazer outro caminho. E ele acabou se perdendo no caminho, e por isso que ele chegou muito atrasado lá no estacionamento com a mãe dele. Isso não faz o mínimo sentido, porque era a cidade que eles moravam, que ele conhecia, ele dirigia frequentemente por lá, então assim, não faz sentido nenhum. Mas é
é o que ele disse que aconteceu, porém isso faz com que a polícia não conseguisse provar que ele não esteve na casa do seu avô naquele momento, porque da morte do John. A perícia chegou à conclusão de que o John havia falecido em algum momento entre 2 e 4 horas da manhã. Então, obviamente, o Nathan poderia ter estado na casa do avô dele naquele momento, entre 2 e 4 horas da manhã. E ele não conseguia provar onde ele estava, ele só falou que estava perdido nas ruas de Connecticut. Então, assim, era muito complicada a situação dele. A polícia ainda descobriu mais um agravante, mais uma coisa que levava a crer que o Nathan poderia sim ter alguma coisa com a morte do seu avô. O Nathan, ele havia mandado para o advogado do John um memorando com algumas perguntas específicas sobre a herança. Então, uma das perguntas dele era quanto ele tinha direito sobre a herança do avô e também qual era a ordem das pessoas, quem tinha que morrer e qual era a ordem que essas pessoas tinham que morrer para que ele fosse o herdeiro absoluto da fortuna do seu avô. Mas como eu falei para vocês, eram provas muito circunstanciais, não tinha provas concretas de nada, não tinha arma do crime, então o caso continuou ali em investigação até ser arquivado. A família não esqueceu, a família realmente achava que o Nathan tinha muito mais envolvimento com a morte do avô do que ele estava falando. Eles também achavam que a Linda sabia de alguma coisa, porque eles sabiam que a Linda, ela defendia o seu filho, assim, até a morte. Ela faria qualquer coisa pelo Nathan. Então, não que ela tivesse alguma coisa a ver diretamente com a morte do pai, mas talvez ela soubesse o que aconteceu e estava tentando defender o próprio filho. Por isso que as irmãs da Linda resolveram colocar aqueles outdoors, sabe, na rua. Elas colocaram em vários lugares, tanto de Connecticut quanto em Massachusetts, em vários lugares dos Estados Unidos, fotos do John com uma recompensa para qualquer pessoa que soubesse de alguma informação que levasse ao paradeiro, né, do responsável pela morte do John. Então, assim, quando as pessoas passavam pelas vias públicas, elas viam aquelas placas com a foto do John. Era uma coisa que elas acreditavam que seria uma forma de pressionar a Linda, principalmente a Linda, porque se ela soubesse de alguma coisa, ela ia começar a pensar demais naquilo e ia acabar contando para a polícia. Depois da morte do John, não tem especificamente assim relatado como o Nathan estava vivendo, porque antes ele era, né, sustentado e ajudado ali pelo avô. Mas o que se conta é que o Nathan acabou comprando uma casa para ele. E ele comprou uma casa que ele tinha que reformar inteira. Então, assim, era uma casa muito grande, uma casa que certamente ficaria lindíssima depois de reformada, mas ela precisava realmente ser muito reformada. E o Nathan decidiu que ele ia fazer isso sozinho. Era uma forma dele passar o tempo dele, enfim, dele fazer as coisas que ele gostava ali. Então, ele começou a reformar essa casa, mas as pessoas dizem que não era uma casa que poderia ser habitada naquele momento, então ela precisava ser minimamente ali mexida para poder alguém morar lá dentro. Mas, mesmo assim, o Nathan estava morando lá sozinho nessa casa. Como eu falei para vocês, a relação do Nathan e da Linda não estava das melhores, né? Mas durante um momento depois que o John faleceu, a Linda tentava se aproximar cada vez mais do filho, então a forma que ela encontrou foi as pescarias, então eles saíam volta e meia para pescar. Até que em 2016, o Nathan e a Linda resolveram ir pescar. E eles escolhiam uns horários, assim, meio, né, alternativos para ir pescar. Então, nesse dia, eles foram pescar à meia-noite. Eles foram até uma loja de conveniências e tem imagens gravadas de câmera de segurança desse momento. Eles compraram algumas bebidas, algumas coisas ali, né, a mãe e o filho. Compraram também iscas para que eles usassem na pesca. E depois de passar na loja de conveniências, eles foram para o barco e foram pescar. Só que o Nathan, eles tinham combinado, né, ele e a mãe, de pescar por Block Island, que era um lugar de águas mais rasas, né, era mais perto também. Só que por algum motivo ele decidiu ir para águas mais profundas e ele foi sentido aos canyons, que era um lugar um pouco mais longe e também de águas mais perigosas, né, por assim dizer. Acontece que eles deveriam voltar no dia seguinte, lá pela hora do almoço, mais ou menos, e a Linda, ela tinha marcado alguma coisa com uma amiga, só que como ela não mandou mensagem para essa amiga começou a ficar preocupada, e lá pelas 4 ou 5 horas da tarde, essa amiga ligou para a polícia e disse que a amiga tinha ido pescar com o filho, e eles ainda não tinham voltado.
Então, certamente, alguma coisa poderia ter acontecido. A guarda costeira, então, começou uma busca, né, ali pelas redondezas, para tentar achar a Linda e o Nathan, né, no barco, mas eles não acharam nada. Então, eles intensificaram as buscas e isso aconteceu por 7 dias. Eles buscaram o barco com a mãe e o filho, assim, abrangeram a busca realmente para um lugar muito longe, mas eles não encontraram absolutamente nada, nenhuma pista da onde o Nathan e a Linda poderiam estar. A amiga da Linda, que avisou, né, aos policiais sobre o desaparecimento deles, disse que, infelizmente, a guarda costeira avisou que eles iam suspender as buscas, porque já faziam 7 dias, então não tinha muito mais o que ser feito. E aí ela disse que eles fizeram uma vigília, né, com orações para que eles aparecessem, para que aquela angústia acabasse. E foi aí que, no dia seguinte, no 8º dia, depois do desaparecimento, um navio cargueiro estava passando ali no meio do oceano e simplesmente eles avistaram um bote salva-vidas. Nesse bote, eles viram que tinha uma pessoa lá que estava acenando e pedindo ajuda. Então eles jogaram uma boia e essa pessoa conseguiu saltar ali, né, nadou. E era assim, gente, era um lugar no oceano que era um lugar de mar aberto mesmo, sabe? Era muito perigoso. Essa pessoa conseguiu nadar até a boia, então eles puxaram essa pessoa. Eles viram que era um homem. Era o Nathan, estava sozinho naquele bote salva-vidas. Era um bote para 4 pessoas, mas ele infelizmente estava sozinho. Quando eles resgataram o Nathan, o bote começou a afundar, começou a murchar. E isso foi um pouco estranho, porque até aquele momento que o Nathan estava ali, o bote estava ok, mas na hora que ele saiu, o bote começou a afundar e ele simplesmente afundou no mar, né? Eles resgataram o Nathan, ele subiu as escadas ali, e aí eles ajudaram o Nathan, aqueceram ele e tudo mais, e eles queriam entender o que estava acontecendo, qual que era a história. A guarda costeira foi avisada, então eles entenderam que era o Nathan que estava desaparecido, que tinham encontrado, mas infelizmente a Linda não foi encontrada. Então a polícia começou a conversar com o Nathan para tentar entender o que tinha acontecido e como só ele tinha conseguido se salvar, cadê a mãe dele, né? E aí o Nathan contou a sua versão do que tinha acontecido. A essa altura, a história do Nathan já estava na mídia, nos jornais, porque, né, as pessoas sabiam que tinha um homem e uma mulher desaparecidos no mar já há 8 dias. E do nada ele volta, então assim, era uma história surpreendente de sobrevivência. O cara ficou 8 dias no mar, gente, sozinho. Meu Deus, como é que ele conseguiu sobreviver, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas começaram a achar a história do Nathan um tanto quanto estranha. O Nathan contou, então, que ele tinha combinado com a mãe dele de pescar, como eu falei pra vocês. Eles passaram na loja de conveniência, compraram algumas coisas e depois foram para o barco. Eles decidiram mudar a rota ali de última hora. Só que o Nathan disse que aproximadamente por volta ali aproximadamente por volta é ótimo, né? Aproximadamente meio-dia do dia seguinte, ele notou que o barco estava fazendo um barulho diferente. Então ele foi olhar, né, o que estava acontecendo no motor, e quando ele abriu ali aquela área onde fica o motor, ele disse que viu que tinha cerca de 60 centímetros de água entrando no barco e que o barco ia afundar se ele não resolvesse aquilo naquele momento. A polícia então perguntou para ele se ele não pediu ajuda, né, já que eles estavam em mar aberto, num local perigoso, e ele disse que sabia que não ia conseguir ajuda, porque o sinal não ia chegar até lá, que ele não ia conseguir ajuda com ninguém. Então o que ele fez foi manter a calma, e ele disse que a mãe dele não podia saber que estava entrando água no barco, porque senão ela ia ficar desesperada. Então ele pediu para ela pegar algumas linhas de pesca para ele, e não contou para ela que o barco estava prestes a afundar. Ele falou que foi tudo muito rápido e que o barco começou a afundar e que ele não percebeu a hora em que a mãe dele desapareceu. A polícia perguntou se ele não ouviu a mãe dele gritar nem nada, ele disse que não, que simplesmente quando ele se deu conta que o barco estava afundando, ele só conseguiu ver o bote salva-vidas, jogou na água e pulou no bote salva-vidas, e ali ele ficou uma semana à deriva no mar. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que ele tava, né, a situação dele, porque ficou 7 dias, como é que foi? Ele tinha naquele bote salva-vidas um kit de emergência, onde ele tinha comida. Então ele disse que estava porcionando a comida que ele tinha, que era uma espécie de ração e tudo mais. E ele também tinha uma máquina que se chama um dessanilizador,
que é uma máquina que transforma a água salgada em água doce. A polícia achou estranho porque normalmente em barco de pesca simples, assim, de passeio, não tem uma máquina dessa. As pessoas têm uma máquina dessa em navios que são, assim, a pessoa sabe que vai passar muito tempo, né, no mar, muito tempo fora, então eles têm máquinas dessa, mas não um barco a passeio, então eles acharam um pouco estranho. O Nathan disse que tinha pouca comida, né, mas que ele tentava tomar água para se manter o máximo hidratado possível. Ele só focou no que ele tinha que fazer para sobreviver até que, por um milagre, alguém o encontrasse lá no mar. Mas o capitão do navio cargueiro que encontrou o Nathan, ele disse que o Nathan não parecia estar, quando foi encontrado, debilitado de alguma forma, ele parecia estar muito bem. Por mais que ele tivesse ali com pequenas porções de comida e com água, ainda assim foram 7 dias num bote salva-vida pequeno, inflável, então assim, ele não tinha ficado em pé, ele não tinha andado, ele não tinha usado os músculos da perna por 7 dias, então assim, ele conseguiu nadar muito bem até a boia, ele conseguiu subir as escadas sozinho. O capitão disse que não fazia sentido, ele não devia estar daquela forma que ele foi encontrado, sabe? Parecia até que o cara era, assim, um super-herói, sabe? Não tinha sentido a história que ele estava contando. Então, a história do Nathan de sobrevivência incrível acabou se tornando uma história com várias dúvidas e passou a ser uma história mal contada, tanto para a população, que, né, já tinha tomado conhecimento da história, quanto para a polícia. As buscas já haviam sido encerradas antes mesmo do Nathan aparecer, então a Linda já havia sido declarada morta, né? Não tinha muito o que fazer. Então aconteceu um funeral para Linda, para homenagear a Linda. E obviamente o Nathan convidou todo mundo, mas quase ninguém foi. As irmãs da Linda não foram, os sobrinhos, as pessoas não foram, não deram nenhuma satisfação. E isso porque as irmãs da Linda estavam achando essa história toda muito estranha. Elas já tinham se distanciado do Nathan por causa da morte do John, que tinha sido em 2013, e agora em 2016, 3 anos depois, tinha esse desaparecimento barra morte da Linda, foi completamente suspeita, então elas não apareceram no funeral, ninguém foi, e foi algo que até a mídia acabou noticiando na época. O Nathan acabou entrando com o pedido do seguro do barco, que ele havia perdido no mar. Ele queria receber o dinheiro que era equivalente a 85 mil dólares na época. Só que, obviamente, para que esse dinheiro fosse devolvido, a empresa do seguro do barco deles, o Chicken Pox, precisava ser feita uma investigação paralela, né, pela empresa. Então, os investigadores náuticos da empresa de seguros começaram essa investigação, eles começaram a procurar por evidências e provas de que não tinha sido uma fraude, de repente, né, que realmente tinha sido um acidente. E foi aí que eles encontraram várias provas de que aquela história realmente estava sendo muito mal contada pelo Nathan. Os investigadores da empresa encontraram um funcionário da doca de pescadores ali, da onde o Nathan estava com o barco naquela noite em que a sua mãe desapareceu. E esse funcionário disse que naquele mesmo dia tinha visto o Nathan com uma furadeira fazendo alguns furos naquela área ali do barco onde fica o motor. Ele disse que não filmou, lógico, porque ele não imaginava do que ia acontecer a seguir, mas que ele tem certeza, sim, que o Nathan estava fazendo furos com a furadeira no barco. Ele tinha absoluta certeza disso. Outra coisa que os investigadores descobriram é que o Nathan disse que tinha comprado iscas, né, para pescaria com a mãe, mas essas iscas tinham ficado no carro, então não fazia muito sentido. A empresa de seguro, então, decidiu que o Nathan não ia receber o dinheiro do seguro do barco. E, além disso, eles ainda foram para a justiça processar o Nathan, porque eles entendiam que aquilo tinha sido feito de propósito, então não tinha sido um acidente. Então, além de não receber o dinheiro do barco, o Nathan ainda foi processado pela empresa de seguros. O Nathan perdeu essa audiência, obviamente, a empresa provou por A mais B que aquilo tinha sido feito propositalmente. E aí, depois disso, o FBI acabou assumindo esse caso, porque ficou claro que tinha algo nessa história que não estava bem contado, então tinham muitas mentiras sobre o desaparecimento da Linda.
O FBI também, claro que acabou sabendo ali de toda a história envolta pela morte do John e tudo mais, então eles começaram uma investigação muito a fundo e com muita calma sobre essa história do Nathan. O FBI, obviamente, usou de todas as artimanhas que eles podiam para tentar provar por A mais B de que a história do Nathan faltavam muitas coisas ali. Eles usaram a ciência ao seu favor, então era uma ciência muito refinada, é assim que os especialistas dizem. Eles usaram estudos como, por exemplo, o clima do dia, como estava, a maré ali, como é que estava, porque, segundo os cientistas que ajudaram na investigação dessa história do Nathan, eles dizem que não tinha como o Nathan ter sido encontrado naquele bote salva-vidas, aonde ele foi encontrado pelo navio cargueiro. Não tinha como. Segundo os estudos, tudo que eles fizeram ali, o Nathan devia estar muito longe dali, para o outro lado. Então não tinha como, era praticamente impossível dele ter chegado aonde ele chegou com o bote salva-vidas, levando em consideração a maré e tudo mais. Então, depois de uma investigação muito bem feita pelo FBI, eles chegaram a uma conclusão de que o Nathan teria saído daquela loja de conveniências com a sua mãe por volta da meia-noite daquele dia, em 2016. Eles teriam ido para o barco e em algum momento o Nathan tirou a vida da sua mãe. Depois ele foi até um lugar muito remoto ali no mar, onde ele sabia que não ia ser vasculhado pela guarda costeira, então ele teria descartado o corpo da sua mãe ali. Depois ele se escondeu em algum lugar, em alguma doca abandonada, onde ele sabia que também não seria um lugar de procura dos policiais, e lá ele foi escondido até um pouco antes, algumas horas antes daquele navio cargueiro aparecer. E aí, obviamente, ele deu um jeito de terminar de afundar o barco, e ele ficou lá nesse lugar, ficou esperando pelo resgate. O FBI disse que ele sabia que esse navio cargueiro ia estar passando naquele lugar, naquele momento. Ele não sabia exatamente qual hora, mas ele sabia que um navio ia passar por ali, então por isso que ele foi para lá. Outra coisa que chamou a atenção do FBI é que o Nathan tinha uma faca nesse seu kit de sobrevivência, o que obviamente não é incomum, mas que logo depois dele pular na água, aquele bote salva-vidas ele murchou, né? Então eles chegaram à conclusão de que o Nathan, assim que pulou, ele deu um jeito de cortar o bote para que ele afundasse e não fosse averiguado, né? Não fosse ali investigado de certa forma para tentarem conseguir mais alguma prova sobre tudo o que aconteceu. Bom, segundo os policiais, o motivo disso tudo é porque o Nathan sabia que ele iria ser herdeiro de uma herança, uma fortuna multimilionária, caso a mãe e o avô estivessem mortos. Então, segundo a polícia, sim, esses dois crimes foram cometidos por conta da ganância do Nathan. O que muita gente acredita que não é verdade. O pai do Nathan, os advogados do Nathan dizem que, na verdade, ele nem ligava para essas coisas, ele nem ligava para o dinheiro, e que o Nathan não tinha essa capacidade de fazer mal a pessoas, muito menos para as pessoas que ele amava, que eram as pessoas mais próximas dele. O Clark ainda defende o filho, dizendo que a questão da máquina de transformar a água salgada em água doce, todo aquele preparo de ter um kit de sobrevivência, era porque o Nathan, ele era uma pessoa realmente que ele, por ser autista, ele gostava de ter as coisas muito bem planejadas, ele planejava exatamente tudo que ele ia fazer, ele lidava com situações hipotéticas e ele gostava de ter tudo certinho ali, tudo que ele pudesse vir a precisar. Ele também era uma pessoa que gostava muito de, como o pai dele mesmo descreve, engenhocas, ele fazia várias coisas, e o pai dele não tem dúvida alguma de que, se fosse necessário ele ficar ainda mais dias no mar à deriva, esperando por resgate, ele com certeza conseguiria, porque o filho dele era uma pessoa que tinha uma força que vinha além do que a normalidade. Então, o Clark acredita veemente na inocência do filho do Nathan. Depois de uma investigação muito detalhada de 6 anos que o FBI fez em relação ao caso do Nathan, em maio de 2022, ele foi preso aos 28 anos e ele foi acusado de matar a sua mãe e afundar o barco para destruir provas e possivelmente assassinar o seu avô John.
Desde o momento que o Nathan foi preso, ele negou tudo, ele se declarou inocente a todo momento. Ele chegou a dar algumas entrevistas e ele tentava explicar tudo da forma dele, daquela forma que especialistas dizem que, por conta do seu autismo, parecia muito frio, muito calculista, mas os advogados dele disseram que sim, o Nathan era inocente, que ele estava sendo acusado injustamente. Teve um advogado do Nathan que disse que nem que fosse a última coisa que ele fizesse em vida, mas que ele ia conseguir provar a inocência do Nathan. Então o Nathan estava preso desde maio de 2022 até que em outubro de 2023 ele foi encontrado em sua cela sem vida. Segundo a necrópsia, o laudo de necrópsia do Nathan, não houve violência. Eles chegaram à conclusão de que o Nathan tirou a sua própria vida dentro da prisão. Com a morte do Nathan, tanto o caso da Linda quanto o caso do John foi arquivado, Eles não continuaram com o processo, já que o principal suspeito dessas duas mortes já não estava mais vivo. E no final das contas, essa tragédia grega, é assim que as pessoas estão chamando esse caso. Foram 3 mortes trágicas, herdeiros divididos, muito dinheiro envolvido, opiniões divididas. Há quem ache que o Nathan era inocente, há quem ache que ele não era inocente nessa história. Mas a questão é que é um caso muito complicado, que realmente trouxe um fim trágico para uma família e muitas perguntas às quais a gente provavelmente nunca vai ter resposta. Esse foi o caso de hoje, gente. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia. É um caso que ficou conhecido agora recentemente na mídia, então por isso que eu trouxe para vocês. Comenta aqui o que vocês acharam, qual a opinião, a teoria de vocês sobre esse caso. Não deixa de curtir o vídeo, tá bom? Porque me ajuda bastante agora que eu tô voltando a entregar para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho também, tá? Para receber as notificações dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. Lembrando que todas as referências para fazer o roteiro desse vídeo estão aqui embaixo no bloco de informações, tá? Todas as matérias, todos os vídeos que eu vi e que eu li. Também tem aqui o link do documentário que está disponível na Netflix, tá bom? Então, se vocês quiserem ler e assistir, todo o material vai estar tudo aqui embaixo para vocês. Se vocês tiverem indicações de casos para trazer aqui pro canal, comenta também, que eu vou tentar gravar tudo para vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós nos vemos no próximo. Até lá e tchau!